Olá, eu sou Milton Pereira Lima e hoje vamos fazer um bate-papo sobre antropologia e relações étnico-raciais com base no livro Cultura, Saúde e Doença, do médico e antropólogo Cécio Hellmann. A antropologia médica estuda a forma como as pessoas em diferentes culturas e grupos sociais tematizam as causas dos problemas de saúde, ou seja, como as pessoas lidam com o fenômeno de doença, independente do local onde elas vivem. Então, por exemplo, as doenças como malária, como rancenias, que são próprias de lugares quentes e úmidos, são as chamadas doenças tropicais, ocorrem no Brasil, na África e em parte da Ásia. E como as pessoas lidam com essa doença é muito específico em cada lugar, apesar de haver uma medicação na atualidade como um procedimento médico adequado para tratar dessa doença. Então, a antropologia como campo de estudo, ela apresenta vários ramos. Então você tem a antropologia física, antropologia social, a antropologia cultural, né? Então esses são ramos da ciência antropologia. Aqui, em particular, né, a cultura é o principal campo de estudo da antropologia, né? Então a cultura pode ser encarada como uma lente que nós herdamos dos nossos grupos sociais onde nós vivemos, o lugar onde a gente vive tem uma historicidade, tem uma temporalidade, é a forma como se compreende, como nós vemos o mundo. Então, está muito relacionado com cada pessoa em cada lugar. E, claro que cultura é algo muito dinâmica e, portanto, não é cristalizada, não é permanente, é transitória. Então aqui temos os temas da subcultura. A América do Norte e na Europa Ocidental, embora possuam suas próprias tradições culturais exclusivas, elas agora incluem, né, com base nessa premissa, outras culturas chamadas de subculturas. São migrantes, por exemplo, os mexicanos que passam a viver dentro do território, por exemplo, dos Estados Unidos e ali manifestar sua cultura, sua língua e seus rituais. Então, esse processo é chamado de subcultura. Enculturação é um processo de aquisição, acomodação, assimilação cultural. Por exemplo, estudantes de enfermagem que, ao longo de sua formação, vão incorporando todos os rituais e vestir, por exemplo, o jaleco branco, adquirir a linguagem da ciência e outros atributos dessa cultura. Seguindo aqui, nós temos os fatores socioeconômicos e desigualdade em saúde, né? Sabemos que o fenômeno de saúde e doença tem relações com os fatores socioeconômicos, questão, por exemplo, de saneamento básico, questão, por exemplo, de falta de oferta de água potável, de uma estrutura de saúde adequada, fatores como desemprego, que pode afetar, ocasionar depressão, entre outros, o consumo de bebidas alcoólicas, estilo de vida, né, alimentos processados. Então, são fatores socioeconômicos que são implicadores no fenômeno de saúde e doença. Quanto menor o nível social, maiores os riscos de saúde, né? Então há estudos que vão dizer que a administradora de nível mais alto e os oficiais executivos tinham saúde melhor e maior expectativa de vida do que empregados subalternos ou pessoas que fazem trabalhos braçais. Então veja que nível de formação, assim como o fator de econômico e social também são implicadores no fenômeno de saúde e doença. Um outro fator que pode parecer contraditório
é quando as sociedades mais pobres passam por um desenvolvimento econômico e social mais rápido, a saúde dessas pessoas, desses cidadãos, pode melhorar, mas também pode piorar. Por que isso? Porque mesmo havendo uma ascensão econômica e social, a saúde pode piorar. Há caso de sociedades que a população ascenderam socialmente, economicamente, mas passaram a se alimentar muito mal. Alto índice de consumo de açúcares e de alimentos processados passou a levar esses grupos, essas sociedades, a desenvolver uma série de problemas de saúde e doença associada, por exemplo, à má alimentação, alimentação de chamado fast food, aquelas comidas prontas, com alto teor de sal e de conservante ou açúcares. A antropologia médica situa-se dentro da medicina e de outras ciências naturais, pois está relacionada com uma ampla variedade de fenômenos biológicos, sobretudo em relação à saúde e à doença, né? Entre as ciências sociais e naturais, retira seus insights do conjunto de disciplinas como, por exemplo, a antropologia cultural, a antropologia física, a antropologia social. Corpo, definições culturais de anatomia e fisiologia. Então, há várias crenças sobre a forma e o tamanho dos ideais de corpo. Então, essas crenças sobre essas idealizações, ideais do corpo, incluem as roupas que nós usamos, né? Isso é muito comum, sabemos que em determinados locais do mundo, a vestuária é bem específica. Podemos ter como exemplo os grupos indígenas, né, que fazem uso de pouca roupa ou às vezes nem usam roupa. Está muito relacionado ao ambiente onde eles vivem, à cultura deles. Então, temos também alguns aspectos que são também sociais. Há, por exemplo, as crenças, né, sobre os limites do corpo, crenças sobre a estrutura interna do corpo, a crença sobre o funcionamento do corpo, a estrutura, né, interna do corpo. Há também as mutilações, disseminação de mutilação corporal, por exemplo, a circuncisão, tanto masculina como feminina, MGF, né? Muito comum mutilação da genitália feminina em função de crenças religiosas, também masculina em função de crença, em função de tradições. E aí você tem os corpos individuais e sociais. Sobre os corpos sociais, nós sabemos que há então sobre o corpo, né, uma política corporal, né, que exerce um controle poderoso sobre todos os aspectos do corpo individual, sobre a forma, o tamanho, tipo de roupa, tipo de dieta, posturas que são consideradas adequadas ou inadequadas, né? A sociedade não apenas molda e controla os corpos dentro dela, mas também limita, né? Então, também as peles simbólicas. Essas peles simbólicas são uma espécie de esfera ou bolha protetora, no qual as pessoas assumem, né, uma distância considerada segura, chamada distância social. É a distância em que ocorrem as transações comerciais, por exemplo, interpessoais. Outro tema sobre o corpo é a questão do corpo incapacitado. A OMS classifica uma classificação internacional de deficiências, né, incapacidades e limitações, estabelecendo aí a diferença entre o corpo capaz e o corpo incapacitado, de acordo com essa classificação da própria OMS, a Organização Mundial da Saúde. Um outro tema também moderno e atual
é o tema dos ciborgues, né? Quando os corpos assumem funções avançadas, né? Quando os seres humanos sofrem aí a intervenção ou passam, ou quando o corpo passa a ter, né, ou fazer uso de alguma parte que não é natural do corpo. O autor vai chamar isso de os novos corpos, né, os corpos do século XXI, é o corpo composto, quando se tornou possível substituir órgãos doentes ou lesionados através de implante, então muito comum hoje, recorrente nos hospitais, os transplantes, e junto com os transplantes o comércio de parte do corpo humano, né? Inclusive contrabando, né, de partes do corpo humano. Aí você tem órgãos que às vezes são comercializados, postos à venda, né? Quando o corpo se torna uma commodity. Nosso próximo tema então é cuidado e cura dos setores de atenção à saúde. Então, relacionado ao tema cuidado e cura, você tem os 3 setores dos cuidados de saúde, né? São eles o setor popular, o setor profissional e o sistema médico de saúde, que compreende, né, esse sistema especializado. Então, por que as pessoas sofrem de desconforto físico ou emocional? Então, tem diversas formas de ajuda. As diversas formas de ajuda são esses setores de atenção à saúde. De procurar ajuda de outras pessoas. Então, desde a antiguidade, desde de períodos remotos, sempre houve a pessoa, sempre houve aquele responsável, né, por cuidar. Então, em épocas passadas era o curandeiro, ou pessoa sábia, né, o sacerdote. Em tempos modernos nós temos essas instituições especializadas. Então, o setor profissional compreende as profissões de cura organizada, né, legalmente sancionada, aqueles que podem exercer a medicina, médicos, enfermeiros. Nos tempos atuais, em sociedades modernas, o lugar de excelência para cuidar das pessoas, né, o setor do cuidado é o hospital. Então há várias formas de se ver o hospital, né? O hospital nem sempre foi essa instituição complexa e diversificada. Então o hospital já foi tido como prisão, já foi tido como um lugar de depósito de seres humanos, como estruturas que não correspondem com a estrutura atual, asilo, né? Então o hospital hoje é um local de cuidado, portanto especializado. Quais são algumas das premissas básicas da perspectiva do médico sobre a doença? Então, doença e a representação segundo a perspectiva do paciente e do médico. Nós vamos abordar esse tema no próximo encontro, para não ficar um vídeo muito estendido. Obrigado pela atenção.